Olá pessoal do Vai Cair na Prova, como é que vocês estão? Tudo certinho? Como é que vocês têm passado? Eu sou o professor João Fontana e hoje nós vamos para mais uma aula de Biologia A. Então agora nós estamos entrando na aula 2 e hoje eu vou gravar uma aula de resolução de exercício para vocês. Então antes de você começar essa aula é recomendável que você já tenha assistido a aula número 2 sobre carboidratos e lipídios. Beleza, gente? Vamos lá então. Pessoal, então vamos lá. Aula 2 de carboidratos e lipídios, beleza? Então vamos lá. Essa aula aqui vai ser sobre resolução de exercício, então peço que você pegue lá a sua apostila, seu lápis, sua borracha, que nós vamos corrigir alguns exercícios aqui que são necessários para poder entender o assunto, beleza? Então vamos lá. Exercício da UFRS. Vamos lá. Os carboidratos, moléculas constituídas em geral por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio, podem ser divididos em três grupos: os monossacarídeos, os oligosacarídeos e os polissacarídeos. A coluna 1, a seguir, apresenta três grupos de carboidratos e a 2, alguns exemplos desses carboidratos. Associe adequadamente a segunda coluna à primeira. Então vamos lá. Pessoal, aqui você tem o número 1 aqui que se refere a monossacarídeo, a número 2 que se refere a oligosacarídeo e o número 3 que se refere a polissacarídeo. Beleza? Vamos lá então, na coluna 2 diz assim, ó, sacarose. Você aprendeu lá que sacarose ele é um oligosacarídeo, beleza? Então ele é um oligosacarídeo. Desoxirribose. Desoxirribose é o que? É uma pentose. Então nós aprendemos lá que todos os monossacarídeos são todos aqueles que têm de 3 a 7 carbonos. Beleza? Vamos lá, então uma desoxirribose é o que? É um monossacarídeo. Então vamos lá, é uma pentose, então tem 5 carbonos em sua composição. O amido. Lembra lá do amido é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. Vamos lá então. O amido. O amido é o que? O amido é um polissacarídeo. Beleza? Quitina. Quitina é um polissacarídeo. Um polissacarídeo que ele tem função de fazer de carapaças de crustáceos e assim por diante. Beleza? Galactose. Galactose é o que? Galactose é um monossacarídeo. Maltose. Maltose é o que? Maltose é um oligosacarídeo. Então fica 2, 1, 3, 3, 1, 2. Beleza? Então vamos lá. Então a sequência correta de preenchimento dos parênteses de cima para baixo é letra D, 2, 1, 3, 3, 1, 2. Beleza, pessoal? Então, pessoal, vamos combinar o seguinte. Antes de eu começar, se você não resolveu o exercício ainda, lá na sua apostila, então vamos combinar o seguinte. Antes de eu começar a resolver o exercício, você pausa o vídeo e depois você vai corrigir comigo. Beleza? Vamos lá agora para o próximo exercício. Vamos lá. Unifei, de Minas Gerais. Eu acho que esse Unifei aqui é o professor Ângelo, né? Porque ele é feio pra caramba. Olha lá. Os carboidratos, também conhecidos como glicídios ou açúcares, são as macromoléculas mais abundantes na natureza. As seguintes afirmativas se referem a alguns desses carboidratos. Number 1. Os mais simples, chamados de monossacarídeos, podem ter de 3 a 7 átomos de carbono, e os mais conhecidos, glicose, frutose e galactose, têm 6. Então, lembra lá, gente? Glicose, qual que é a fórmula química da glicose? C6H12O6. Então, C6 quer dizer que ele tem quantos carbonos? 6 carbonos. Então, essa afirmativa aqui está correta. O amido e a celulose são polissacarídeos formados pelo mesmo número de moléculas de glicose. Se diferenciam pela presença de ramificações na estrutura do amido. Amido é coisa para se guardar. Olha lá. Então essa questão aqui ela está errada, né? Então olha lá, o amido, o que difere o amido da celulose é que o amido tem ligações do tipo alfa e em formato de hélice, e a celulose tem ligações do tipo beta e em formato linear. Beleza? Então a alternativa 2 está incorreta.
A quitina é um importante polissacarídeo que constitui o exoesqueleto dos insetos e dos crustáceos. Essa afirmativa aqui está exata, beleza? A glicose é formada e armazenada nos tecidos vegetais através da fotossíntese. Essa afirmativa aqui está errada. Por que a afirmativa está errada? Então, a glicose fica armazenada na forma de amido nos vegetais, beleza? Então, as seguintes afirmativas estão corretas. Então, é a número 1 e número 3. Consequentemente, a resposta da questão é a letra C. C de cuidado, beleza? Olha lá, exercício da UERJ. O papel comum é formado basicamente pelo polissacarídeo mais abundante no planeta. Esse carboidrato nas células vegetais tem a seguinte função. Pessoal, aqui eu tenho uma setinha para vocês aqui, para lembrar lá do... Quando eu falar carboidrato, vocês falam hidrato de carbono, beleza? Então, carboidrato, hidrato de carbono, carboidrato, hidrato de carbono. As pessoal, essa da aula aqui na frente de uma câmera tão difícil, não tem interação, assim, é difícil pra caramba, tô sofrendo. Mas vamos lá, eu tô me sentindo sozinho. Olha lá, esse carboidrato nas células vegetais tem a seguinte função. Então vamos lá, pausa o vídeo aqui agora e tenta resolver o exercício. Pausa o vídeo. Beleza, então vamos lá. Esse carboidrato nas células vegetais tem a seguinte função. Revestir as organelas. B. Formar a membrana plasmática. C. Compor a estrutura da parede celular. Ou D. Acumular reserva energética no hialoplasma. Então, olha lá. Aqui nós sabemos, então, gente, que o papel ele é formado aqui tá até escrito 2 aqui, ó. Só para confirmar mesmo, né? Então, o papel é formado a partir de plantas com células vegetais, beleza? E nós sabemos que nas células vegetais tem uma estrutura que se chama parede celular. E essa parede celular, ela é formada por celulose, né? Então, gente, baseado nessa explicação aqui, já que as células vegetais ela tem parede celular e ela é formada por celulose, então, e o papel comum, então, consequentemente, ele é formado por celulose, né? Então, a resposta certa é a letra C, né? Então, compor a estrutura da parede celular. Exercício da UFF do Rio de Janeiro. Então, olha lá. O colesterol é um importante constituinte das membranas celulares, estando relacionado à síntese dos hormônios esteroides e sais biliares. No plasma, ele é encontrado ligado a corpúsculos lipoproteicos, conforme mostra a figura. Então, aqui nós temos duas imagens aqui, ó. A figura, então, a figura mostra que o formato do LDL e o formato do HDL. Beleza? Olha lá. Então, o que quer dizer LDL? Low Density Lipoprotein. Olha, uau. E o HDL, High Density Lipoprotein. Eu não sei se está certo isso, mas beleza. Ou lipoproteína de alta densidade. Então, olha lá. Considere a afirmativa. Há uma relação direta entre as taxas de colesterol no sangue e a incidência de ateromas, tromboses e infartos. Então, vamos lá. Aqui você tem que lembrar, gente, que o HDL, ou LDL, ele é considerado colesterol ruim. Por que ele é considerado colesterol ruim? Porque ele faz o depósito da gordura nos vasos sanguíneos, né? Principalmente lá no coração. Né? Então você tem que lembrar assim, ó. Então o LDL nós podemos lembrar de uma setinha assim, ó. Lembra lá como é que o Cebolinha fala? O Cebolinha fala tudo com L. Né? Então tem que lembrar. Como é que ele fala ruim? Ele fala ruim, né? Então o LDL é o colesterol ruim. Show. E o HDL, ele é considerado colesterol bom porque transporta o excesso de colesterol de volta ao fígado, né? Então, um deposita a gordura nos vasos e outro transporta o excesso de colesterol de volta ao fígado, beleza? Então, por isso que ele é considerado colesterol ruim e o outro é considerado colesterol bom. Marque a opção que apresenta a conclusão correta acerca dessa afirmativa. Concentrações de HDL e LDL não possuem importância na avaliação da predisposição para o infarto. Essa questão está errada. Vamos lá. B. Alta concentração de HDL e baixa de LDL
significa um pequeno risco de infarto. Essa questão aqui ela está correta, porque se você tem uma alta concentração do HDL, que é o colesterol bom, e baixa concentração de LDL, que é considerado o colesterol ruim, se você tem baixa concentração de LDL, então, consequentemente, não vai ter tanta deposição de gordura nos vasos. Então, essa afirmativa aqui está errada, né? Então, alta concentração de HDL e baixa de LDL significam pequeno risco de infarto. Beleza, gente? Então, a resposta certa é a letra B. Letra C. Alta concentração de LDL e baixa de HDL significam menor risco de infarto. Não. Então, se você tem uma alta concentração de LDL, você tem uma maior predisposição e com risco de infarto. O aumento das taxas do colesterol depende somente da alimentação e não é influenciado pelos fatores genéticos, estresse, fumo e diminuição da atividade física. Não, pessoal, está diretamente ligado a esses fatores. A afirmativa é incorreta, pois não há provas significativas que correlacionem os níveis de colesterol com a incidência de trombose e infartos. Não, tem bastante provas já que falou que as taxas de colesterol influenciam bastante na incidência de trombose e infartos. Beleza? Ó, a Faculdade da Luta, o UFC. Do Ceará. O colesterol tem sido considerado um vilão nos últimos tempos, uma vez que as doenças cardiovasculares estão associadas a altos níveis desse composto no sangue. No entanto, o colesterol desempenha importantes papéis no organismo. Analise os itens a seguir. O colesterol é importante para a integridade da membrana celular. Essa questão está correta. Beleza, gente? Então, aqui nós temos que lembrar que o colesterol é extremamente importante para a integridade da membrana celular. O colesterol participa da síntese de hormônios esteroides. Essa afirmativa está correta também, né? Então ele participa da síntese, ou seja, da formação de alguns hormônios lá, como os hormônios sexuais, né? Como por exemplo testosterona e assim por diante. O colesterol participa da síntese dos sais biliares. E essa afirmativa aqui está correta também. Então, da análise dos itens, é correto afirmar que 1, 2 e 3 são verdadeiros. Então, a resposta certa é a letra E. Vamos lá. O EC. Sabe-se que o carboidrato é o principal fator a contribuir para a obesidade, por entrar mais diretamente na via glicolítica, desviando-se para a produção de gordura se ingerido em excesso. Uma refeição composta de bolacha, amido processado industrialmente, e vitamina de sapoti, rico em frutose, leite, rico em galactose, e açúcar, sacarose, processada industrialmente, pode contribuir para o incremento da obesidade, por ser conforme a descrição acima visivelmente rica em... Pessoal, aqui nós podemos verificar que a bolacha, por exemplo, ela tem o amido, né, que é um carboidrato, a vitamina de sapoti, ela é rica em frutose, lembra lá do ose, ose é a terminação de carboidrato, leite, lactose, ose, carboidrato, açúcar, sacarose, ose, rico em carboidrato, beleza? Então tudo isso pode contribuir para o incremento da obesidade, por ser, conforme a descrição acima, visivelmente rica em... Então, olha lá. Então, gente, aqui nós temos que lembrar que os glicídios é o açúcar que causa a obesidade. Então, visivelmente rica em glicídios, né? Então, glicídios são todos aqueles açúcares que causam a obesidade. Então, a resposta certa é a letra C, glicídios. O FRN. Na maioria dos animais e dos vegetais, a armazenagem de carboidrato faz, né, pessoal? Então aqui nós temos uma explicaçãozinha rápida. Então, pessoal, nós temos que lembrar que existem alguns carboidratos de reserva energética, como por exemplo o amido e glicogênio, beleza? Então, o amido e o glicogênio são os polissacarídeos que têm função de reserva energética. O amido e o glicogênio, por sua vez, eles fazem a armazenagem de carboidratos, o glicogênio, nos animais e o amido nos vegetais. Então, pessoal, aqui, ó, por favor, prestem muita atenção em alternativas que falam sobre respectivamente, beleza? Olha aqui, ó,
Então, animais e vegetais. Então, aqui nós temos que colocar respectivamente em animais e vegetais. Quais são aqueles que fazem a armazenagem de carboidratos o carboidrato que tem função de reserva em animais? É o glicogênio. E os vegetais o carboidrato que tem função de reserva energética em vegetais são aqueles que é o amido, né, pessoal? Então, respectivamente, na forma de glicogênio nos animais e amido nos vegetais. Beleza, pessoal? Então, a resposta certa é a letra A de I love you. Exercício da Unicamp. Os lipídios são os compostos energéticos consumidos preferencialmente pelo organismo. Letra B. Mais abundantes na composição química dos vegetais do que na dos animais. Letra C. Substâncias insolúveis em água, mas solúveis nos chamados solventes orgânicos, álcool, éter e benzeno. E letra D. Presentes nos fosfolipídios no interior da célula, mas nunca na estrutura da membrana plasmática. Vamos lá. A letra A está incorreta por quê? Então aqui nós temos que lembrar que é essencial para o organismo faça o consumo de outros alimentos, como por exemplo vitaminas, carboidratos, não só de lipídios. Letra B está incorreta porque os animais possuem uma quantidade de lipídios maior que nos vegetais, né, pessoal? Então aqui ele está falando que os vegetais é maior que nos animais, então é o contrário. Letra C é a alternativa correta, então aqui, pessoal, então aqui nós temos que lembrar que os lipídios, pelo fato de serem gorduras, eles são insolúveis em água, né? Mas são solúveis nos compostos solventes orgânicos, como por exemplo o álcool, o éter e o benzeno. E a letra D, presentes nos fosfolipídios no interior da célula, mas nunca na estrutura da membrana plasmática. Ela está errada, né? Então os fosfolipídios são aqueles tipos de lipídios que estão compostos na membrana plasmática. Beleza? Então a resposta certa é a letra C. Olha lá. Atenção, para responder essa questão, considere o texto apresentado abaixo. Nossa dieta é bastante equilibrada em termos de proteínas, carboidratos e gorduras, mas deixa a desejar em micronutrientes e vitaminas. O brasileiro consome 400 mg de cálcio por dia, quando a recomendação internacional é de 1.200 mg. É um problema cultural, mais do que socioeconômico, já que os mais abastados das classes A e B ingerem cerca da metade de cálcio que deveriam. Uma característica dos seres vivos é a capacidade de suas células sintetizarem macromoléculas orgânicas como gorduras e carboidratos. Sobre essas moléculas é correto afirmar que... Então, pessoal, vamos lá. Entre as funções dos carboidratos no interior da célula está a função enzimática que permite o controle do metabolismo celular. Essa questão aqui está incorreta. Então, as macromoléculas que têm com função enzimática são as proteínas com função catalítica, ou seja, daquelas de acelerar as reações. Eles não são os carboidratos. B. As gorduras ou lipídios são moléculas que atuam ativamente no transporte de substâncias entre o meio extracelular e o citosol. Então, pessoal, olha lá. Letra B está incorreta porque os fosfolipídios não fazem o transporte ativamente. As moléculas passam por eles por conta de suas características químicas, né? Então eles não, o que deixa errado aqui a questão basicamente é que atuam ativamente no transporte de substâncias. Letra C. Gorduras e carboidratos são moléculas que participam da síntese de ATP como fontes de energia. Beleza, pessoal? Então, quando nós falamos de ATP, nós temos que lembrar de energia. Então, os carboidratos e os lipídios são preferencialmente utilizados na produção de ATP, ou seja, fornecer energia. Então a resposta certa é a letra C. Letra D está incorreta. Vamos ver por que ela está incorreta. Gorduras e carboidratos são moléculas à base de carbono e nitrogênio que desempenham funções reguladoras nas células. Pessoal? Então aqui a questão está incorreta porque carboidratos não costumam desempenhar funções reguladoras. E a letra E? Carboidratos são moléculas complexas formadas a partir da união de inúmeras moléculas de aminoácidos que apresentam um papel estrutural. Pessoal? Então, aqui nós temos que lembrar que os aminoácidos são os monômeros que formam as proteínas e não os carboidratos. Então, aqui nessa questão a resposta certa é a letra C. Vai lá. Mais uma questão. Nenhum esporte se identifica tanto com o espírito olímpico quanto o atletismo.
Por isso, na maioria dos jogos, ocorrem disputas para saber quem é o mais veloz, quem salta mais longe ou quem salta mais alto. Nessas disputas, a velocidade é um elemento que tem um destaque especial, e para ter êxito nessas provas, os velocistas necessitam desenvolver grande força muscular para conseguir passar de um estado de repouso a outro de aproveitamento máximo, e nisso gastam bastante energia. Para esse fim, os atletas seguem uma rotina de treinamento e uma dieta adequada. Com base na tabela abaixo, assinale a alternativa que mais se adequaria aos atletas antes de uma competição. Vamos lá, pessoal. Nós temos que pensar assim para poder praticar o atletismo, por exemplo, as pessoas, os atletas, eles têm que ter bastante energia. Então, baseado nessa tabela, vamos lá. Com base na tabela abaixo, assinale a alternativa que mais se adequaria aos atletas antes de uma competição. Então, antes de uma competição, eles têm que ter bastante energia. Então, nós temos que pensar que nos alimentos que têm bastante carboidratos, ou seja, que fornecem energia. Né? Então, quais são os alimentos aqui que fornecem energia, ou seja, que tem mais carboidratos? É a mandioca e o arroz. Beleza? Então, são aqueles que mais têm carboidratos. Né, pessoal? Então, olha lá. Então, a resposta certa aqui é a letra B, porque eles têm uma quantidade significativa de carboidratos. Beleza? Então, para poder fornecer bastante energia. Olha lá, exercício da Unicamp, agora exercício discursivo. Aqui eu peço que vocês pausem o vídeo e resolvam o exercício antes de eu corrigir. Beleza? Pausa aí então o vídeo. Retomando aqui então. Os lipídios têm papel importante na estocagem de energia, estrutura de membranas celulares, visão, controle hormonal, entre outros. São exemplos de lipídios: fosfolipídios, esteroides e carotenoides. Vamos lá, letra A. Como o organismo humano obtém os carotenoides? Que relação tem com a visão? Olha lá, então a correção. Então, de que forma o organismo humano obtém os carotenoides? Através da alimentação. Então, que relação tem com a visão? A cenoura é rica em caroteno, que é o precursor da vitamina A. Beleza? Então, pessoal, na vitamina A, nós temos que lembrar que a vitamina A é extremamente importante para a visão. Então, por isso que os carotenoides, a cenoura é importante para a visão, faz bem para a visão, pelo fato de ter bastante caroteno, que é o precursor da vitamina A, que por sua vez é importante para a visão. Letra B. A quais das funções citadas no texto anterior os esteroides estão relacionados? Cite um esteroide importante para uma dessas funções. Então, olha lá. Então, qual função estão relacionados? Ao controle hormonal. Né? Então, os esteroides, porque eles são precursores dos hormônios sexuais, como por exemplo a testosterona. Letra C. Cite um local de estocagem de lipídios em animais e em vegetais. Animais, né, principalmente está abaixo da pele, e em vegetais nós encontramos bastante em sementes nos vegetais. Sossegado, pessoal? Como é que vocês foram nos exercícios? Foram tranquilos? O que vocês acharam? Sossegado? Pessoal, então a aula de hoje é isso. Espero que vocês tenham bastante rotina de estudo, que isso é o que mais conta nesse momento, beleza? E tem algumas pessoas, alguns alunos meus lá de Santa Felicidade, que eles me cobraram porque na última aula eu não falei dar tchau pro tio, né? Então, essa aula aqui eu quero me despedir falando para vocês. Dá tchau pro tio e eu quero que vocês respondam aqui embaixo. Tchau, tio! Um abraço, gente. Até mais. Se cuidem.